Olá, futuros e futuras canadenses. Hoje eu estou aqui com a Adriana, que passou perrengue sem ORIP. ORIP, para quem não sabe, é o plano de saúde provincial aqui da província de Ontário. Então, só que ele demora um tempinho para você poder ter acesso a ele. Ou às vezes você precisa ter uma oferta de trabalho, às vezes você precisa realmente passar ali pela carência. Então, ela vai contar um pouco sobre como foi esse perrengue aí de saúde. Gente, perrengue de saúde, eu não sei o que é pior, perrengue de saúde ou perrengue de dinheiro, sabe? Até porque o perrengue de saúde envolve dinheiro, então... Socorro. Então, eu vou deixar ela se apresentar, contar a história dela, e aí a gente vai descobrir como é que foi esse perrengue, e depois a gente vai passar para as dúvidas que vocês deixaram. Boa tarde, gente. Como ela falou, meu nome é Adriana, né? Boa noite para quem está no Brasil. Eu tenho 28 anos, sou formada em engenharia no Brasil. Vim para o Canadá a primeira vez quando eu tinha uns 19 anos, em torno de 2011. Estudei inglês, passei um ano aqui e decidi voltar. E foi aí quando eu fiz engenharia. Assim que eu me formei, eu não me adaptei muito bem no mercado. E eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria voltar para o Canadá. Né? Em torno de 2017, mais ou menos, eu me formei. Em 2018, eu me casei e voltei casada. Eu sempre brinco que eu voltei para o Brasil para casar e vim casada. O meu marido fez a mesma coisa, sabia? Pronto, foi lhe conhecer. Então, quando a gente voltou, a proposta inicial era para que eu estudasse e o meu marido trabalhasse. Mas, apesar de ter feito engenharia, eu não gosto muito de estudar. Assim, eu gosto, mas se for necessário, né? Meu marido é muito nerd, ele ama estudar. Então, eu disse assim, cara, vai lá, vai você. Você quer, vai lá. E aí, a gente trocou, mesmo não sendo uma boa oportunidade, por ele ser bem mais velho. Né? Eu tenho 28 e ele tem 39. Mas ainda assim a gente decidiu arriscar. E eu fiquei com a parte do trabalho, né? Tinha que trabalhar enquanto ele estudava full time num college público. Inicialmente a gente tinha a ideia de eu trabalhar com um trabalho fixo, até mesmo para eu ter o RIP e ele também. Porém, os trabalhos que apareciam, o salário era muito baixo, então não iria cobrir nossas despesas assim tão simples, né? A gente não veio com uma reserva muito grande, a gente também não queria mexer no que tinha do Brasil e eu queria ter uma reserva aqui. Então, foi quando a gente... Não, tô vendo, tô vendo. Travou para mim, agora voltou. Você estava travada. Ah, tá. Então, foi aí que eu comecei a fazer Uber mais ou menos em novembro de 2019 e ele começou a estudar em setembro de 2019. E assim que ele começa a estudar, ele tem direito a um seguro do college, né? Do college público. O da gente era o Guarme. Vocês podem dizer nome, mas era o Guarme. Pronto. E aí, começou a valer a partir de setembro. Em torno do dia 25, mais ou menos, de setembro de 2019, começou a valer esse seguro. Essas informações são importantes para mais para frente, quando eu for falar toda a saga. E aí eu comecei a trabalhar com o Uber. O Uber não dá direito ao RIP. O Uber basicamente não dá direito a nada. A gente é um self-employed, né? E a gente arca com tudo que a gente tiver de problema. Seja a licença maternidade, seja ir para um trabalho, seja precisar faltar ou qualquer coisa do tipo, a gente arca com tudo. E aí eu trabalhei como Uber de novembro de 2019 a dezembro de 2020. Quando foi mais ou menos em julho de 2019, eu botei o DIU aqui, numa clínica da mulher, que eu acho que muita gente conhece, todo mundo usa. Eu acho que é IWCS, alguma coisa assim. Ela é gratuita para quem não tem o RIP, né? Algumas mulheres fazem exames e tal. E era o único lugar que eu ia para fazer meus exames, já que eu não tinha o ORIP. Eu já estava aqui há um ano e pouco. Né? E aí, para colocar o DIU, você paga uma taxa e tudo mais, mas caso você precise fazer uma ultrassom, você tem que pagar por fora. Né? E eu precisei fazer essa ultrassom, uma informação que a gente também vai guardar mais para frente, porque ela também me salvou. E estava tudo certo, tanto com o DIU quanto comigo, botei o DIU. Um ano depois, eu não me adaptei muito bem ao DIU, tive que tirar esse DIU, porque ele me dava muitas cólicas, e aí eu tive que tirar. E mais ou menos em outubro de 2020, eu comecei a sentir muita dor. E inicialmente eu achava que era rim. Eu sentia um ardor muito grande nas minhas costas, eu sentia as pernas muito cansadas.
Então, eu atrelava a estar muito sentada, porque dor na lombar, né? Dirigir muitas horas, 8, 10 horas todo dia. Então, eu fazia, não, isso deve ser o Uber. E aí começou a piorar, piorar. Daqui a pouco eu comecei a ter problemas no meu ciclo menstrual. Endometriose, isso? Comecei a menstruar um pouco menos. E aí, em dezembro, eu recebi o diagnóstico que eu estava com endometriose. Como a Titi já imaginava aí, não passava pela minha cabeça que era endometriose, mas ao mesmo tempo passava, né? Porque eu tinha muitas dores e o povo sempre atrela, né? Muitas dores a endometriose. E antes de ir para a emergência, eu até falei pro meu marido, eu disse assim, nossa, se eu tiver com endometriose, e aí existe aquela crença limitante, né? Ele falou, então esquece, mas nunca mais a gente vai ter um filho na vida. Eu falei, meu Deus do céu. Tomara que não seja endometriose, então. Para resumir um pouco a história, depois de tanta dor, eu decidi ir para a emergência com muito medo, porque todo mundo dizia que quando você vai para a emergência e não tem o RIP, você praticamente deixa um débito de, sei lá, 100, 200 mil. E eu ficava na dúvida se eu ia para salvar a minha vida ou se eu ia para morrer de tanta dívida. E eu pensava, se eu ficar com dívida, como é que eu vou pegar o meu PIA mais na frente? Porque eu não vou conseguir pagar. E também tinha o fato de que a gente estava em pandemia. Então, eu não podia ir para o Brasil simplesmente ir, porque eu tinha muito medo de não conseguir voltar. Então, muita gente me questionava, por que você não foi para o Brasil? Eu dizia, porque eu tinha um plano no Canadá. Então, eu não podia simplesmente abandonar tudo. Eu e meu marido, a gente sofreu, assim, todo o processo do Canadá para simplesmente abandonar, né? A minha saúde ela era muito mais importante, mas eu tinha muito medo de resolver um problema e acabar arrumando outro, né? E no Brasil, numa pandemia, seria um grande problema para mim, né? Até para mim que tinha endometriose, porque de uma certa forma é uma doença inflamatória, então a imunidade é um pouco mais baixa, então eu ia provavelmente procurar até um problema indo para o Brasil. Então eu ficava naquela, vou pegar um avião e vou, não vou, vou pegar um avião e vou, não vou. E no Brasil eu tinha plano de saúde, então todo problema que eu tinha, eu corria na emergência. Todo problema que eu tinha, eu corria na emergência. Então isso era um problema muito grande para mim, aceitar de que eu não tinha esse acesso, né, à emergência. Mas eu decidi ir. Dia 4 de dezembro de 2020, eu decidi ir, depois de 2 meses de dor, né? E eu só fui porque uma amiga me pediu para ir, porque eu tinha muito medo de ficar devendo tudo no Canadá. E essa amiga me pediu para ir, porque todas as vezes que eu ficava doente no Brasil, eu cuidava da minha saúde. E ela me lembrou que eu precisava só me cuidar, que se por um acaso fosse um custo muito alto, a gente ia resolver. E eu só fui, nem pensei. Cheguei lá, pandemia, sozinha, ninguém pôde entrar comigo, eu fui com a cara e com a coragem. Achava que era o rim, porque eu sentia muita dor de um lado do rim, e a minha família tem problema renal, então eu achava que era rim. Quando eu entrei, fizeram o exame de urina, não era rim, e me pediram para voltar no dia seguinte, para fazer uma ultrassom. Provavelmente ali eles já imaginavam que era endometriose. Não me falaram nada, não me deram remédio. Eu reclamava muito de dor, mas ninguém me deu nenhum remédio, não prescreveu nada. Tive muitas burocracias para ser atendida por causa do Guard-me, porque as pessoas aqui, elas seguem um protocolo, né? Se você chega com o RIP, é muito fácil. Você bipa o cartão e a pessoa é atendida. Com o Guard-me ou com qualquer seguro, ninguém sabe o que fazer. Eles não sabem como agir. Só uma pessoa sabe, do turno inteiro. Então fica, procura fulano. E aí eu fiquei esperando, eu acho que umas 4 horas para ser atendida, até que eu fui atendida, passei por todas as perguntas, porque eles sempre fazem novas perguntas, as mesmas perguntas em todo canto que você vai. Então vamos dizer que eu fiquei umas 5 horas no hospital e tive que voltar no dia seguinte para fazer uma ultrassom. Quando eu fui fazer a ultrassom, a menina me perguntou se eu tinha endometriose, assim que ela começou a fazer o exame. E aí eu disse, cara, eu tenho endometriose, porque ela começou a fazer o exame. E aqui eles não deixam você perguntar, né, o que está acontecendo, mas se ela me perguntou se eu tinha, eu disse, deve ser endometriose. E eles fizeram a ultrassom abdominal, né, que no Brasil não é muito comum, eles teriam feito a intra, mas eles fizeram abdominal. E
Eu não perguntei a ela, ela perguntou como estava meu ciclo, se eu tinha menstruado, qual tinha sido o último dia, tipo, perguntas assim. Ela foi até bem simpática para o que as pessoas falam. E logo depois me encaminharam para o médico. E eu fiquei esperando mais alguns 40 minutos. E o médico foi e me falou, olha, você tem 2 cistos muito grandes, de uma forma assim, ele em pé, nem me sentou. Se você tem 2 cistos muito grandes, e eu vou te encaminhar para um ginecologista. E aí, ali, naquele momento, eu tinha certeza que nada estava bem. Porque no Canadá, né, para quem está aqui sabe, se a gente vai ser encaminhado para um especialista, algo está errado. Como eu não tinha um médico da família, ele me encaminhou diretamente, né, para essa ginecologista de perto do hospital onde eu tinha me consultado na emergência. E ele disse, eu vou fazer alguns exames de sangue em você e depois disso você está liberada. Aí eu fiquei ainda com mais medo. Precisa fazer exame de sangue? Por quê? Por que a pressa? Até aí tudo bem. E aí eu pedi para eles o exame, porque eu tenho uma irmã que é enfermeira e eu queria que ela visse o exame. Eles ficaram com um pouco de receio de me dar, mas como eu não tinha médico da família, eles não podiam me negar. Era meio que eu que estava pagando a minha consulta, o documento é meu. E eles me deram. E como toda boa mulher, né, saí botando tudo no Google para tentar entender o que é que tinha no exame. E meu marido já tinha lido e fazia, para de ler. E eu, não, eu vou ler tudo. Eu quero saber o que está acontecendo, eu sou forte. E no final tinha lá, não descartar a possibilidade de neoplasia ovariana. Pronto, ali eu caí no chão e disse assim, pronto, agora vai. E o meu marido, eu disse para você não ler e não sei o quê. Eu falei, tá, mas se eu tiver câncer, eu quero saber. Eu sou a primeira pessoa que precisa saber. Ninguém pode me esconder. E se for, eu quero saber. E aí, a partir daquele momento, eu percebi que eu tinha que ter domínio sobre tudo. E não podia deixar ninguém ter domínio sobre nada. Porque eu percebi que as pessoas próximas iriam me esconder por proteção, né, até. E aí eu decidi que eu ia encarar. Já fui preparada para ser câncer, pensando, se for endometriose, graças a Deus, né? Porque se eu tivesse endometriose e não câncer, seria melhor. E aí eles me encaminharam, com 3 dias eu fui atendida. Depois desse dia 8, eu fui atendida, eles foram muito rápidos, né? É aquele negócio, quando o negócio é sério, eles realmente agem muito rápido. Com 3 dias eu fui atendida pela médica, cheguei lá, a médica muito feliz me disse assim, é só uma endometriose. Aí eu disse, que bom, né? Eu estava esperando que fosse câncer, fiquei até feliz, mas eu não sabia tanto sobre endometriose, né? Eu achava que sabia, mas eu não sabia todos os impactos que a doença ia causar na minha vida. E ela me propôs para tomar um remédio hormonal e meio que parar a doença ali. Ela me disse assim, Adriana, a doença nem vai evoluir e nem vai diminuir. Ela vai estagnar ali. E para quem está sentindo dor, para quem está desesperado, você aceita, né? Eu não gosto de hormônio e o tratamento de endometriose é hormonal, com progesterona, e eu aceitei. As dores continuavam, os sangramentos e interfluxo continuavam, o psicológico da pessoa que está tomando progesterona não fica bem. Imagina uma TPM constante, totalmente desequilibrada. Quer se matar o marido o tempo inteiro, né? Eu queria. Você queria matar. Coitado, meu marido é guerreiro. Meu marido e a minha família, os meus amigos também. Eles me amam de verdade. E aí, foi quando eu disse assim, eu quero fazer uma ressonância. Porque tem um detalhe. Aqui a gente não tem muita assistência, né? Aqui eles são... eles não são preventivos, feitos no Brasil. Eu sentia muita falta disso, né? Eu não tinha acompanhamento. A médica me pediu um acompanhamento 4 meses depois. Eu continuava com dor. Ninguém me ligava para saber se eu estava bem. Eu não podia ir na emergência de novo. Era todo um processo. E eu disse assim, cara, eu vou procurar um médico no Brasil, porque está tendo atendimento online. Vou procurar um médico. Achei um médico no Brasil, especialista em endometriose, não só ginecologista, que foi um anjo, porque ele me instruiu de tudo que eu precisava fazer e de tudo que eu precisava saber. Então, nesse momento, eu simplesmente eu me formei em endometriose,
Porque eu sabia de tudo de endometriose para que quando eu chegasse nos médicos, eles não me falassem nenhuma mentira ou não me fizessem eu engolir de goela abaixo qualquer coisa. Então, eu descobri que essa médica minha, ela foi muito negligente em alguns pontos, né? Porque se ela não tinha a oportunidade de me operar, ela teria que ter me passado para um especialista em endometriose, mas não diferente do Brasil, aqui existe também o interesse financeiro, e eu pagava a consulta e depois eu pegava o reembolso. Então, era dinheiro para ela entrando, não era só o ORIP, né? Porque o ORIP eu não sei como é que funciona, mas acho que eles recebem depois. O dinheiro entrava na hora para eu ser consultada. Então, ela me segurou tomando esse remédio por uns 2 meses e meio, até que eu fui lá e pedi, eu quero fazer uma ressonância. Ela fez, mas é um exame muito caro. O Canadá não vai querer cobrir esse exame. Eu disse, tá, mas eu quero fazer. Não é o Canadá que vai pagar, sou eu. Eu não tenho seguro, saúde, é o meu seguro que vai pagar, eu quero fazer. E aí eu tive que convencer ela a passar o exame, e aí ela passou. Quanto E faz foi? dois... Pergunta. Pode Quanto falar. Oi? Quanto foi? Eu acho que foi 1.000, porque foram 2 partes. É uns 1.000 e pouco a parte, porque eles pediram a parte da pelve e a parte abdominal. E tem um contraste. Eu acredito que deu em torno de uns 2.500, 3.500 com o contraste. Só o contraste era uns $700. Eu tentei acessar para ver os custos de tudo, mas como meu marido não está mais estudando, derrubaram a conta dele e eu preciso ver como é que eu faço para acessar. Mas eu queria passar essa informação. Mas era em torno de 2.000 até uns 3.000. Depende muito da área que você vai fazer. Eu acredito que cabeça deve ser mais cara. Mas no final a médica pediu 2 partes e eles só fizeram uma porque não tinha necessidade da outra. Então, o hospital cobrou as 2 áreas, mas depois eu falei pro seguro que não precisava ser pago e tal. Eu fiquei brother da galera do seguro de tantas claims que eu botava. E aí eu fiz o exame, fiquei amiga de todo mundo, eu tenho que ficar, né? Porque senão não iam querer cobrir. Então, nesse momento, eu fiz a ressonância, fiquei muito ansiosa pela resposta, até que ela me ligou e disse, Adriana, o cisto que estava com 5 centímetros está com 8 e o que estava com 3 está com 5. Em 2 meses e meio, tomando o remédio que estagnaria a doença, ele tinha quase dobrado de tamanho. E nada estava sendo feito, porque ela dizia para mim, você não vai fazer uma cirurgia aqui. Era um cisto de quê? Ele é um cisto de sangue. É um sistemático. Vou te dizer, já tive 2 vezes, resolveu com acupuntura e fitoterapia. A gente tem que fazer fisioterapia e... Fitoterapia, com ervas chinesas. Resolveu. Tem muitos tratamentos. Esse médico que eu falei para você, ele fala sobre todos esses tratamentos. Inclusive, a acupuntura é um dos tratamentos para reduzir as dores, né? Tem a alimentação, você tem que mudar, porque os alimentos inflamatórios faz com que você sinta ainda mais dor. Glúten, leite em si, carne vermelha, álcool, doce. É uma mudança de vida, assim, completa. E aí, naquele momento, eu fiquei meio desesperada. Eu disse assim, pronto, agora eu vou para o Brasil. Porque se a mulher está me dizendo que não tem como eu fazer uma cirurgia aqui e que ela não vai me mandar porque ela não queria me encaminhar para o especialista em endometriose, eu pedi a ela, ela dizia que não tinha para quê, porque o Canadá só estava fazendo cirurgias emergenciais devido ao Covid. Só que uma pessoa que sente dor todos os dias e que o negócio cresce e que eu tinha 2 chances, ou perder o ovário ou ele estourar lá dentro, eu acho que era emergencial. Para mim era muito emergencial, não sei para ela, né? E aí eu comecei a criar um trauma com a saúde do Canadá. Eu falei assim, cara, é desesperador o que as pessoas fazem a pessoa passar aqui por causa de saúde. E aí eu comecei a forçar. Eu tive que me impor muitas vezes, né? Dizer assim, esse corpo aqui é meu, você não manda nele, você precisa, né, me encaminhar. E eu fui muito grossa em algumas vezes, fui muito firme, né? E eu percebi que aqui as pessoas só lhe levam a sério se você realmente for firme. Se você aceitar o que eles falam, eles vão fazer exatamente do jeito melhor para eles. Eles não vão pensar em você como um ser humano. Não tem aquele amorzinho que tem no Brasil, sabe? Que o médico chora quando lhe vê chorar. Não existe isso. É uma pessoa muito centrada ali, somente para o trabalho dela.
E naquele momento eu decidi que ia para o Brasil. Porém, graças a Deus, ela me encaminhou e com pouco tempo o médico entrou em contato comigo. Eu acredito que ela me encaminhou em torno de março, início de março, porque isso foi no final de fevereiro. E eu consegui marcar para o mês seguinte, ainda tem esse detalhe, a espera que eu tive que ter. Chegando lá, o médico simplesmente disse para mim, olha, a gente não está fazendo cirurgias que não sejam emergenciais. Você está sentindo dor? Agora? Eu falei, agora, não. Mas eu sinto dor todos os dias. Só que hoje eu não tô com dor. Ele fez, então, se eu colocar aqui que você não está com dor, eles não vão aceitar. Fiz, Eu então tô você morrendo bota, de dor, tô morrendo. É assim que eu tô. Tô morrendo de dor. E o pior é que a dor, ela me acordava às 4 horas da manhã. Quando dava um meio-dia, 1 hora da tarde, ela passava. Ela tinha hora pra vir e ir. Então, quando eu tava no médico, não tava com dor. Mas eu disse, eu acordei às 4 com dor. Ele, mas se você não tá agora, eu disse, cara, tomei um remédio, não tô com dor. Não tem o que fazer. Passou. Graças a Deus, né? Só que ele era muito bonzinho, muito bonzinho. Esse médico, diferente da outra médica, ele era muito bonzinho. E aí ele fez alguns exames físicos em mim e ele percebeu que estava muito grande. E ele ficou meio desesperado. Naquele momento ali, 2 meses depois, eu nem imaginava quantos centímetros estava. E quando ele fez os exames físicos, ele fez, nossa, aí eu, meu Deus do céu, pronto. Agora tá com 20. Porque em 2 meses duplicou, se já tava com 8, foi para 16. Eu não sabia o tamanho que estava, perguntei para ele se a gente ia repetir o exame, ele disse que não, que isso era gasto de dinheiro, que não ia fazer e que a gente ia fazer a cirurgia. Aí eu disse, graças a Deus, né? Depois de eu falar para ele assim, tá, eles não vão fazer minha cirurgia, então vocês vão esperar eu perder meu ovário ou você vai esperar ele explodir dentro de mim? Aí ele falou, tá bom, eu vou pedir. Aí foi, saiu, fez o pedido, acho que com 1 semana ou 2 chegou a aprovação, né, no meu e-mail do hospital aprovando tudo certinho e tal. Porém, eu precisava ter uma liberação do seguro. E aí o perrengue não acaba. Porque eu tinha uma coisa, mas eu não tinha outra. E o GuardMe, eu acho que ele é feito para negar as cirurgias. Porque ele vai negando até que você desista, né? Só que a minha personalidade não me faz desistir, não. Eu disse, eu vou fazer. Tinha um detalhe, no Brasil estava realmente fechado para eletivas. E eu não podia mais ir para o Brasil fazer a cirurgia, porque lá no Brasil estava fechado. Em torno de fevereiro, eu acho que, eu não sei agora, mas até julho estava fechado para eletivas. Porque estava muito cheio os hospitais. Então, eu não tinha mais opção, eu tinha que fazer aqui, tinha que fazer dar certo. E aí foi quando eu consegui, né, com o seguro, depois de ter que mostrar aquele exame lá de 2019, do meu útero, dos meus ovários, uma ultrassom, que tinha dizendo que não tinha encontrado nada, que o meu sistema reprodutor ele estava 100% perfeito. Então, como... Era pré-existente. Oi? Não era pré-existente. Não era pré-existente, exatamente, porque eles estavam alegando que já existia. E eu falava para eles que não existia. Porque em um dos meus reports colocaram errado, colocaram que eu comecei a sentir dor em setembro. E eu comecei a sentir dor em outubro, depois que começou a vigência. Então, eles ficavam meio confusos, porque quando você faz 1 ano de vigência, você tem que fazer um novo seguro, né? E aí eu falei para ele, olha, eu tenho essa prova aqui, eu tenho 2 pólices com vocês e aconteceu em alguma das 2. Eu não sei qual foi. E você vai ter que cobrir? E aí ele me perguntou até se eu tinha exames do Brasil. Para você ter noção de como ele queria negar, porque ele sabia que eu tinha ido no Brasil em 2020 e ele queria saber se eu tinha algum exame de lá. E eu falei que não tinha nenhum exame, porque eu realmente não fui para médico. E só tinha esse exame. Então, esse exame meio que me salvou. Botar o DIU me salvou a fazer a cirurgia aqui no Canadá. E aí eu fiz a cirurgia, graças a Deus. Dia 9 de julho eu consegui fazer a cirurgia e foi um sucesso. Aleluia, Senhor. Meu Foi? Deus do céu. E até agora seu rico. Então, aí um negócio do HIP, meu marido começou a trabalhar. Ele se formou, Aleluia, graças Senhor. a Deus. Começou a trabalhar. E a gente foi fazer. Ele começou a trabalhar recentemente, agora no final de agosto. E a pólice terminava exatamente no dia 31 de agosto.
E pasme, eu passei mal no dia 1º de setembro. Eu quase entrei em surto. Eu disse, meu Deus, eu não tenho mais nem o seguro. Mas foi um passar mal tranquilo, que dava para resolver em casa. Quando a gente foi fazer, acho que em torno do dia 2 ou 3, a gente foi fazer o nosso RIP, né, com tudo dele. Chegando lá, eu não estou com a minha carta do Work Permit ainda, porque eu estendi e não chegou ainda. E aí eles me disseram que não podia fazer, porque estava vencida. Só que eu não desisto, né, como eu lhe disse. Então, eu disse assim, eu vou ensinar esse povo a trabalhar, porque aqui eles seguem um protocolo muito grande e eles não conseguem ver, eles só olham assim, eles não conseguem ver aqui. Eu tive que descobrir o que é que eles usavam para fazer o RIP. E eu percebi que eles usavam o U-Number do Work Permit da pessoa que está trabalhando. Eles não usam nada do meu Work Permit. A data, tudo eles colocam do meu marido. E por que eu não tinha direito se o meu estava vencido? Mas mudava em Tentaram quê? te enrolar, hein? Não, e todos que eu fui diziam a mesma coisa. Só que teve uma mulher de Deus, eu acredito, que ela quis me ouvir, porque eu falei, tá, tudo bem, eu não vou fazer, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se tu vai usar esse documento aqui, para que tu precisa desse? Não, porque você tem que estar trabalhando. Eu disse, não, mas eu não tenho que estar trabalhando, eu estou abaixo do meu marido, não é ele que tem que estar trabalhando, eu não sou dependente dele. Não, mas você tem que estar trabalhando. Eu disse, então quer dizer que o filho dele, com 10 anos de idade, também tem que estar trabalhando? Aí ela, não. Aí eu fiz, então, eu tenho direito. Mas é afrontosa, hein? Tô gostando. Mas porque aqui, se você não falar, eles não fazem. E no Serviço Ontário, eles tratam a gente muito mal. Muito mal. Meu Não, Deus no primeiro do que eu fui, eu céu. saí chorando. A mulher disse a mim, você não tem direito, eu não vou fazer. Jogou meu papel e fez o do meu marido e disse, você não tem direito, você espere a carta chegar. Quando a carta chegar, você vem. Eu disse, e desses 3 meses, se acontecer alguma coisa comigo, eu faço o quê? Ela disse, pague do seu bolso. Fiz. Tá bom. E aí, nesse dia, eu não discuti, fui pesquisar tudo para chegar com o circo montado, né? E essa mulher, eu fui em outro. Eu disse, não, eu não vou no mesmo, eu vou em outro. E aí, a mulher era muito grossa também, só que eu me dei de doida. Eu falava assim, mas peraí, calma, me explica um pouquinho, porque eu não tô entendendo. E a mulher... Aí, quando eu falei para ela assim, então, mas é porque se eu tiver que esperar 3 meses e eu sair daqui e quebrar o pé, eu faço o quê? Aí ela fez, você precisa de uma cobertura. Eu disse, exatamente. Preciso. Ela meio que se Vocês parecem que a ideia era dela, né? Pois é, e eles não aceitam que eles, tipo assim, estão fazendo algo errado. E aí ela foi e falou, volte amanhã com a carta do seu marido de trabalho, com tudo dele, porque eu vou usar tudo dele. E realmente eu não preciso do seu documento. Só que isso era eu mostrando documento por documento, porque o inglês não é lá essas coisas todas. E imagina você argumentar isso tudo em inglês. Então eu mostrava, esse documento aqui você não vai usar. Esse documento você vai usar. Quando eu cheguei no outro dia, ela disse, venha falar diretamente comigo. Aí uma pessoa ouviu a história, quando eu passei no primeiro guichê e, não, você não tem direito, não sei o que. Eu, pronto, eu vou ter que explicar a história de novo. Eu disse, então, eu quero falar com fulano e tal. E eu preciso falar com ela. E aí, quando eu fui, aí a mulher, claro que ela tem direito, como se fosse a ideia dela. Claro que ela tem direito. Ela é dependente do marido dela. E ela repetiu a mesma história. Se o filho dele vier, Pronto, ele vai trabalhar? para alguém da equipe que agora vai avacalhar com todo mundo que disser que não tem direito. Pronto, você salvou a vida de um monte de gente. Salvei. E quem tiver na live... Já tá sabendo, ó. Pode montar... Bom, como é que é? A gente esqueci agora. Rodar baiana. Pode rodar a baiana. Não, assim, eu não era grossa, porque eu precisava da pessoa, então, mas eu era firme, entendeu? Eu precisava que a pessoa me ouvisse, ao menos. Pediu, você pode me ouvir? Você tem um minutinho? E quando tinha, eu falava o que precisava ser falado para tocar, né? Para a pessoa pensar. Porque aqui... o som da razão aqui, ó. Não, e eles não querem pensar, eles só querem fazer assim. É desse jeito, eu faço assim. Se não for assim, eu não vou pensar. Eu não vou gastar minha cabeça pensando. Eles têm as mãozinhas muito curtas, não gasto. É por isso que todo mundo fala, nossa, brasileiro trabalha fora da caixa. Claro, porque a gente olha além do óbvio. E aí, graças a Deus, eu peguei,
Fiz até um vídeo pra minha família. Meu Deus, peguei o piá. Não, não é o piá, não. É só o Ohip, viu? Porque virou uma novela mexicana. Todo mundo pega o Ohip, tranquilo. O meu virou uma novela mexicana. Mas, graças a Deus, peguei. Só estou esperando o cartão chegar. Só vou acreditar quando o cartãozinho chegar. É tipo PR, né? Só acredito quando o cartão chega. Só acredito vendo. Nossa Senhora. E aí é isso. Agora, sem dores, graças a Deus. Eu vi que tinha algumas pessoas no post que estavam preocupados. Eu tô sem dores, graças a Deus. Tendo meus períodos menstruais tranquilamente. Voltou até a ser como se fosse adolescente. Essa parte não é tão boa, mas é preciso, então vamos lá. E feliz, porque estou vivendo de novo, né? Eu tive a vida um pouco tirada durante uns 10 meses, porque eram muitas dores. Eu só ficava deitada, eu não fazia nada, né? Teve o perrengue aumenta mais, porque o meu marido estudava full time, e eu que sustentava a casa, então a gente ficou meio perdido, né? Ele trabalhava part-time, o Covid salvou aí a gente, né? Mas foi punk. Mas graças a Deus eu tô viva para contar a história. Brasileira que não desiste nunca, né? Não desisto, e não desisto mesmo. Só Jesus. Nossa Senhora. Deixa eu... Eu tô um pouco impactada aqui. E sabe o que é engraçado? Também, eu tive 2 cistos. Eu tomei agora injeção para endometriose. Não sei se tô mais ou menos aí no teu caminho, mas os cistos que eu tive, eu tratei com anticoncepcional, o primeiro e o segundo com fitoterapia. Foi um negócio incrível. A dor que eu sentia passou da noite pro dia. É porque existem 3 tipos de cisto diferentes. Esses eram endometriomas. São cistos da endometriose. O tecido endometrial, ele volta pela tuba e aí ele se aloja no ovário. Quando o ovário abre para soltar o óvulo, ele entra. E aí dali ele vai crescendo. Na minha cirurgia foi tirada 500 ml de sangue no total dos 2 ovários. Nossa! E eles estavam com 10 centímetros. Um com 10 centímetros e um com 4 e alguma coisa. Nossa! A Dani Agi tá perguntando, você tratou no Canadá ou no Brasil? Eu tratei um no Brasil, um anticoncepcional, e aqui no Canadá eu achei um fitoterápico chinês aí das minhas aulas de acupuntura. Comecei a tomar e foi embora. Já me passa o contato dele, porque o que me disser que ajuda, eu faço. É? Plantar bananeira ajuda, porque eu planto todo dia. Ó, vai no fitoterapeuta, no herbologista chinês, que eles passam pra você, acupunturista. Você tá onde exatamente? Agora eu tô em Whitby. Whitby? Não, é muito longe. Porque eu te recomendar a minha acupuntura, que também é herbologista, que ela tá tratando a gente aí pra esse negócio de engravidar. E aí, de repente, ela tinha a fórmula certinha pra você. Porque Você mora onde? Em Etobicoke? Eu moro em Etobicoke. Eu morava em Etobicoke, só que era sul. E eu provavelmente vou voltar pra lá. Então, Aí então eu te passo. depois você me passa. Isso. Então, vamos lá. Como tratar a doença sem um family doctor? Bom, ela falou, né? Tem o tio Gardening, né? E tem também um lugar, eu não sei se é exatamente para saúde, mas tem um lugar que ajuda as mulheres, né? Que se chama Abrigo aqui em Toronto. Sabe o que é? Não sei. Não. Tem um negócio desse assim, a Alexandra que trabalhava aqui com a gente. Eu vejo muito as pessoas falarem sobre centros comunitários. Eu nunca tentei, eu não sei se eles atendem pessoas que já estão com status. Eu realmente não sei. Mas se souber, seria uma boa informação, porque tem realmente muita gente que precisa. Mas tem uma informação do seguro que muita gente não sabe. É que ele dá direito a serviços emergenciais, porém, ele dá direito a um valor de consultas anuais com um Family Doctor. E eu acredito que no Guard-me são $300. Então, dá para você fazer uma consulta e, de repente, alguns exames. Entendi. Bacana. Aí aqui, estudante internacional tem direito ao RIP? Não. Só se a pessoa que estiver trabalhando, claro, sim, tiver um trabalho. Se é dependente de alguém, né? Mas se não, ele sozinho chegar aqui e falar que era um RIP. Eu acho até injusto, mas... Eu também acho. Tá pagando uma porrada de dinheiro. Uma fortuna, era o mínimo. Também acho, mas tudo bem. Lembrando, gente, que isso aqui a gente tá falando de Ontário. O RIP não é isso em todas as províncias, tá? Exatamente. Demora muito para conseguir um especialista? Quando, pelo menos assim, como o meu caso, quando o caso é muito sério, eles já encaminham, né? Então, foi por isso que eu tive muito medo,
né? Quando eu estava na emergência, eles agiram muito rápido. Eu fui na emergência dia 4, dia 8 eu já fui para o especialista, né? Eles mesmos já encaminham, eles fazem um encaminhamento, acho que urgente, e já encaminham. Mas você não consegue, eu gostaria de ver um especialista, não é assim. Né? Eles que têm que querer encaminhar. O que eu recomendo é, de repente, vocês podem dar uma olhadinha no currículo do médico de família de vocês. Se vocês tiverem, de repente eu tenho algum problema psiquiátrico. Pega um que tem especialidade em saúde mental, esse tipo de coisa. Aí você evita ter que usar um especialista, você já usa o seu próprio médico de família. E também, de repente, você tentar conversar com o médico, né? O meu especialista de endometriose, muitas vezes ele não queria fazer o que eu queria fazer. E aí eu questionava. Eu falava assim, mas por quê? Você não poderia fazer? Por favor. Né? E ele, então, é que é muito gasto. No Brasil, quem paga isso? Eu falei, gente, ué. Sou eu que pago as taxas no Brasil, sou eu que pago. Eu não ia dizer a ele, né? Aqui no Canadá quem paga somos nós também, porque a gente paga taxa. Não sei se vocês sabem. Mas eles levam como se a gente não pagasse, né? Porque a gente não desembolsa o dinheiro. Então, eu acho que, de repente, se você tiver um family doctor que você consiga conversar com ele, ter uma conversa mais aberta, explicar o que é que aconteceu. A minha família tem uma doença X e eu preciso saber se eu vou ter essa doença, eu preciso fazer exames de forma preventiva, né? Conversa, no meu país existem formas preventivas da gente tratar. Conversa, a conversa é o melhor. Não é só aceitar de cara, não precisa brigar, não precisa ser chato, grosso. Algumas vezes eu fui, não vou mentir, mas se você conversar, eu acho que eles se sensibilizam, né? Se não for elegível, o que fazer para ter acesso à rede pública? Então, ou você trabalha, ou o marido trabalha, ou você não tem acesso, não é triste. Porque esse era o meu maior milagre. Eu falei, meu Deus, vou jogar na Mega Sena pra ver se eu fico rica, se me dão um piar, eu bolando uma coisa para pegar uma saúde. Não tem muito o que fazer, é trabalhar, ou ter a residência, ou ter nascido aqui. Gente, é ver os critérios de elegibilidade do negócio. Exatamente. Então, se não tem isso, não tem. Essa pergunta, ela estava linkada com alguma coisa que perguntava sobre você não ter direito ao ORIP. Se alguma doença fazia você não ter direito ao ORIP. Eu entendi mais ou menos assim. Se você tiver com o print da própria pergunta, a menina pergunta 2 vezes, a mesma pessoa. Eu não tô vendo essa aqui, não. E eu não entendia. Perguntava se você perdia elegibilidade por causa de alguma doença que você tinha. Isso aí eu realmente acho que não. Acho que... Eu também não sei isso, não. Tenho muita dúvida de quando procurar um hospital ou walk-in clinic. Então, eles falam que aqui a emergência, a urgência, ela serve para casos urgentes, extremamente necessários. Né? Você não vai tratar uma dor de ouvido dentro do hospital. A não ser que você tenha perfurado o tímpano, de repente. Né? Oi? Dói pra caramba. Pronto, eu vou usar um exemplo. Eu cheguei do Brasil, eu estava sem conseguir ouvir direito. Eu fui num walk-in clinic. E aí, eles tiveram que fazer uma lavagem. Eles fizeram a lavagem no walk-in clinic. Então, qualquer problema menor que você tiver, tem que ir lá. E lá, eles ainda lhe dizem o que tomar de remédio e tal. Eles podem prescrever. Mas, pelo menos comigo, não prescreveram nenhum remédio. Não fizeram nada desse tipo. Como fez os exames? Privado? Então, os exames, eles são passados com as guias, né? Assim como no Brasil. E alguns exames, eles encaminham diretamente para o local onde você vai fazer. Por exemplo, a ressonância. Eles encaminharam diretamente para esse hospital. Eu tô em Whitby, eu tô no hospital de Ajax. Então, eles encaminharam diretamente para esse hospital onde eu já tinha feito a ultrassom. E quando é exame de sangue, eles lhe dão uma guia e você vai num laboratório. Alguns laboratórios fazem o pagamento direto. Você só chega lá com uma cópia do seguro e com a guia e eles fazem diretamente. Já tem outros que você paga e você pede o reembolso.
Uhum. Porém, se não for comprovado o porquê que você está fazendo, eles não vão pagar, né? Uhum. Eles pagavam no meu caso porque foi um caso, veio de uma emergência. Então, eles sabiam que tudo aquilo que eu colocava vinha daquela emergência, né? Toda vez que eles me ligavam, eles perguntavam e falavam, não, foi emergencial e tal, não tenho family doctor, então veio dessa médica por isso. Então, chegou um momento que eles não me ligavam mais, eles já sabiam quem era a Adriana. Conhecida no Guarani. Demora muito para conseguir realizar exame de sangue e ressonância? Não. Com o Covid, eu acho que, sei lá, pode ser que tenha demorado um pouco mais, mas eu consegui em algumas clínicas sem marcar. Clínica não, em laboratórios sem marcar. Eu fui em alguns sem marcar e consegui. Já em outros você tem que marcar, e você marca hoje, demora 2 dias, 5 dias. Depende muito da demanda do local onde você está. Mas se você quiser fazer de forma mais urgente, você pode ver no seu bairro quantos, tipo assim, tem 5. Você liga para todos e vê qual é o mais rápido e você vai. Mas normalmente é de um dia, assim, uma semana, no máximo. E a ressonância demorou um pouco mais, porque em hospital. Então, exames maiores, né, ultrassom, ressonância... As caras também, né? Muito mais caros. Meu Deus. Você acha que vale a pena manter o plano de saúde do Brasil? Eu tenho até hoje. Eu tenho até hoje. Eu aconselharia. Porque imagina se eu não tivesse. Eu não tinha nem a opção de voltar para o Brasil para... Tá entendendo? Eu tenho até hoje e eu pretendo por resto da vida pagar. Porque quando você vai no Brasil, você consegue fazer os exames que você quer. Aqui não. Aqui você faz o que eles quiserem lhe passar. E aí, se você quiser agir preventivamente de alguma forma no Brasil, você pode, já que você tem o plano, entendeu? Uhum. Teve que pagar tratamento? Não, graças a Deus não. Tudo foi coberto por eles. Algumas consultas, como eu te falei, com os especialistas eu tinha que pagar. E depois eu mandava para eles o reporte médico. E depois eu mandava o reporte médico junto com o que é que a gente fez lá, tudo certinho, e o valor do recibo. E em alguns momentos, pode ser que em alguns médicos eles cobrem para lhe dar esse resumo, né, médico que eles fazem. Um dos médicos me cobrou, o outro, a outra não. Mas, e também o remédio hormonal, eles só cobriram 50%. Porque eles achavam, eu acho que era anticoncepcional, só que não era. Entendi. Então, eles só cobriram 50%. Mas, de resto, até a cirurgia, eu não paguei. E a cirurgia foi direto. Eu não paguei exatamente nada na cirurgia. Até mesmo os remédios pós-cirúrgicos foram cobertos. E esses remédios, quando você vai na Shoppers, eles sabem. Eles já entendem sobre a Shoppers e o Dynacare. Foi o único local que eu cheguei assim e eu consegui as pessoas rápido agirem em relação ao seguro que eu tinha. Mas todo lugar que eu ia era o maior perrengue, porque ninguém sabe o que fazer com o seguro, ninguém sabe como mandar diretamente o pagamento para eles. Ou não querem, né? Normalmente eles não querem prestar o serviço. Ter o trabalho. Adriana, foi muito bacana essa live. Não ouvir sobre o seu sofrimento, né? Mas, assim, ver a garra que você teve, sabe? Pra cuidar de você no meio dessa confusão toda, assim. Eu brinquei, né? Falei, afrontosa, mas, assim, tem algumas qualidades que eu vejo nas pessoas que, como eu não tenho em mim, aquilo me deixa tão admirada, sabe? Tipo, caraca. Não, mas eu tive que ser... Meu marido, ele fica louco com isso. Ele diz, cara, como é que tu faz isso? Eu disse, porque se não fizer, não sai do canto. Pois é, ninguém vai fazer por mim, né? Eu tenho que fazer por mim. Nossa, assim, foi sensacional, assim, ver a sua garra e quão brasileira você é. Gente, senta o dedo no joinha, senta o dedo no coraçãozinho aí, se vocês estão acompanhando até agora. E eu vou deixar você se despedir. Mas muito obrigada por ter participado, por vindo contar, né? Então, essa situação toda, eu acho que isso faz diferença, né? Para o pessoal que estiver escutando a história. Então, eu vou deixar você se despedir agora. E acho que é isso. Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria agradecer, né, diretamente a você, porque eu falei com você faz tempo e eu nem achava que iria fazer essa live, mas depois de tudo que eu passei, tornou-se um propósito, né, de Deus ajudar outras mulheres, né, mas de uma certa forma ajuda os homens, todas as pessoas.
né? E o meu Instagram tá aberto, gente, sempre foi fechado. A intenção é ajudar. Quem Vou quiser, botar tiver seu arroba aqui dúvidas, embaixo, então. Pode falar. quem quiser, tiver dúvida em relação à endometriose ou em relação a algum problema de saúde, ou em relação ao médico que eu procurei no Brasil, ou em relação a qualquer coisa que foi falado aqui na live, eu estou totalmente aberta. Pode lotar lá o direct, não tem problema, eu vou responder todo mundo. A ideia realmente é ajudar e dizer a vocês que a saúde da gente é a coisa mais importante que a gente tem, né? Que ou a gente vai cuidar dela para manter a saúde, ou a gente vai cuidar dela para correr atrás dela, né? Então, se cuidem, bebam água, se exercitem, né? Se alimentem bem. Se tiverem algum problema de saúde, não sintam medo que paralisa de correr atrás, de se cuidar, porque tem muita gente, né, que paralisa, né? Eu tive que fazer a cirurgia sozinha, fui na garra por causa do Covid. Então, gente, não tenham medo, não é fácil, né? Aparentemente, você olha assim e faz, nossa, tudo isso não foi fácil, foi muito difícil. Eu tenho certeza que eu vou passar a vida inteira e eu não vou esquecer os traumas psicológicos que o peso da doença traz, né, para a vida da mulher, principalmente por ser, né, naquela área que a gente teme tanto, que é a fertilidade da mulher. Quero ser mãe, vou ser mãe, se Deus quiser, em breve. Vamos ser mães juntas, Kitty. Vamos engravidar juntas. Por favor, se já não tá vindo morar aqui pertinho de mim, pronto. Pronto, rede de apoio. Já Pronto. era. E aí, gente, não deixem de se cuidar, sendo mulher, sendo homem. Se tiver algum probleminha de saúde, quando for no Brasil, se cuida. Se tiver acesso ao RIP, vai atrás. Se o médico não quiser fazer, troca de médico. Médico da família, não é marido, você pode trocar. Arruma um melhor na outra esquina rapidinho, não tem problema. Pode trocar. Não é marido, não é esposa, não é namorada, não tem problema. Vai lá, troca, porque de repente, se eu não tivesse trocado a minha primeira médica, eu estava ainda sofrendo de dores, né? Eu não estava aqui ajudando vocês. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui. E o Instagram tá lá para vocês, para ajudar. Obrigada. Bom, gente, uma boa semana para vocês e até quinta-feira com mais live. Amanhã tem caixinha, viu? Então aproveita para botar as suas perguntas lá. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.